acerca do Messias, acerca de Jesus Cristo. E ali, queridos, o livro do profeta Isaías é conhecido como livro, ou seja, Isaías é conhecido como profeta messiânico. Por quê? Não querendo invalidar os outros profetas, porque nós sabemos que a Bíblia, de Gênesis até Malaquias, o Antigo Testamento, fala de Jesus. O foco da Bíblia, o foco é quem é Jesus, a revelação. Isaías, ele é o profeta messiânico, por quê? Porque foi o que mais falou sobre o rei, sobre o prometido. Então, e Lucas, ele pega o quê? Essa passagem onde Jesus pega o rolo dessa profecia. O rolo estava ali no livro de Isaías, ele abre, na verdade, né? Ali onde está escrito, no livro de Isaías, que o Filho, ou seja, ele diz que Deus fez o quê? Deus ungiu ele com o seu Espírito e enviou ele para quê? Para pregoar o quê? Para pregoar as boas novas, ou seja, e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E o versículo 18 diz assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Certo? Então a primeira coisa, o propósito de Cristo foi vir a essa terra fazer o quê? Anunciar o Evangelho, ou seja, anunciar a salvação àqueles que estavam perdidos. Jesus, ele veio o quê? Cumprir essa missão que foi anunciar o caminho da salvação às pessoas, ser reconhecido, ou seja, Jesus, ele é o que? Ele é o próprio caminho que leva até Deus. Ele é o próprio caminho que leva à salvação. Amém? Então ele veio para isso. Ele veio para o quê? Para evangelizar os pobres. Ele veio para anunciar o caminho da salvação às pessoas que estavam perdidas. E um dia você foi impactado por essa palavra. Um dia nós fomos impactados por essa palavra. Um dia essa profecia já se cumpriu na minha e na sua vida. Por quê? Porque nós já recebemos essa graça. Nós já recebemos esse presente dado por Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aí aqui nós vemos, ó. Enviou ele para o quê? Para evangelizar. Mateus 4:23 diz assim, ó: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus. Então, a missão de Cristo foi essa, querido: pregoar o caminho da salvação, anunciar as boas novas de Cristo, trazer salvação para aqueles que estavam o quê? Cansados, para aqueles que estavam perdidos. Versículo: pregou aos pobres. Pobre aqui não está querendo dizer que são pessoas que não têm, que não são bem-sucedidos financeiramente. Porque às vezes as pessoas pensam que Jesus, ele veio para pregar apenas para quem é pobre, para quem não tem nada na vida. Não, querido. Pobre aqui se refere às pessoas que são pobres de quê? De espírito. Lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, tem ali o sermão da montanha, que são que as bem-aventuranças. Jesus, ele diz o quê? Bem-aventurado os pobres de espírito. Então, quando Jesus diz que veio pregar o Evangelho, veio anunciar as boas novas aos pobres, não está se referindo a pessoas que não são bem-sucedidas financeiramente, mas a todos aqueles que precisam sim, aquelas pessoas que são pobres de espírito, que precisam sim da presença, que precisam sim de Deus na sua vida. Isso sim é que ele quer dizer. Pessoas pobres de espírito. Pessoas que o espírito está o quê? Porque o nosso espírito, quando nós não estamos em comunhão com Deus, o nosso espírito está morto.
está morto. Para que ele viva, para que ele ressuscite, é preciso o quê? Nós estamos o quê? Em comunhão com Deus. Por quê? O Espírito de Deus faz o que? Testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Para que isso aconteça, é preciso que a palavra penetre em nossos corações, em nossas vidas. Porque a palavra de Deus é que o quê? É que traz vida, é que vivifica o nosso ser, o nosso espírito. É ela que traz a ligação entre nós e Deus. A palavra é o próprio Cristo. É o verbo que se fez carne e anunciou e veio e habitou no nosso meio. É o próprio Jesus. Glória a Deus. Ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Amém? Amém. Então Jesus, Ele é o quê? Ele é a ponte para nós chegarmos até Deus. Não tem mais ninguém que possa nos levar até Deus, a não ser Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ele diz mais, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, 36, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres ou libertos. Não há ninguém, querido, que possa nos salvar a não ser Jesus Cristo. Não há ninguém a quem possa, não há nenhum caminho, melhor dizendo, que nos leve até Deus, que nos leve a essa salvação, a não ser o caminho que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É só por Ele que nós chegamos Ela vai vir pra cá. até Deus. É através dele que nós temos intimidade com Deus. Sem Jesus, nós não temos intimidade com Deus. Nós podemos até falar o nome de Deus. Nós podemos até dizer assim: eu já creio em Deus. Mas se nós não ouvirmos a palavra, nada feito. Atos capítulo 10. Havia o quê? Um centurião conhecido como Cornélio. Cornélio era bem sucedido. Financeiramente, materialmente, ele era rico. Era um homem chefe de quê? Chefe que comandava, centurião que comandava 100, um exército de 100 soldados. Por isso que é o nome centurião. Mas Cornélio, ele era pobre de espírito. Ele precisava ouvir a palavra de Deus para que a salvação entrasse na sua casa. Glória a Aleluia. Deus. E um certo dia Cornélio está jejuando, está orando. Olha que Cornélio fazia esmolas, dava esmolas pobres, ajudava as pessoas. Era aquele cara que chegava alguém precisando de alguma coisa, ele ia lá, se tivesse ele ajudava. Ajudava a sociedade, era conhecido. Fazia o bem, melhor dizendo. Mas enquanto a palavra não foi anunciada, não houve salvação na casa de Cornélio. Então, para que haja salvação, é preciso o Evangelho, a palavra de Deus, entrar na minha vida, na minha casa, ser anunciada para mim, para você, para nossa casa. Sabe por quê, querido? Eu posso ser a pessoa melhor do mundo, que ajuda todo mundo, que ajuda A, ajuda B, mas se o Evangelho não for anunciado da salvação para nossa alma, não tem salvação, querido. Glória a Aleluia, Deus. verdade. Sabe por quê? Aleluia. A palavra diz que a nossa salvação não vem através das nossas obras. Não é por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. É pela graça, é pela fé. É por isso que Deus ela é bem enfático em dizer para Pedro, o Espírito Santo diz: Pedro, primeiro o anjo chega e diz para Cornélio: Cornélio, Deus ouviu as tuas orações, Ele ouviu o teu jejum, Ele viu as tuas esmolas, e Ele vai mandar alguém aqui, Cornélio, para te anunciar, para anunciar o Evangelho, como está escrito aqui, ó, enviou-me para evangelizar os pobres,
Ele vai mandar alguém aqui, Cornélio, para anunciar para você o evangelho da salvação, para que você receba de graça. Vai lá onde Pedro. Aí ele fala, olha, vai vir Pedro aqui para... Aí manda os soldados. Antes deles chegarem, o Espírito Santo vai lá, visita Pedro e fala, olha Pedro, tem uma missão para ti. Eu vou conjecturar aqui, vou resumir. Tem uma missão para ti, Pedro. Aonde é, Senhor? Lá na casa de Cornélio. Vai lá no seu evangelho da salvação para que ele seja salvo. Aí Cornélio, sabendo, convidou o quê? Toda a sua família para ir. Aproveitou a oportunidade. Chegando lá, Pedro começa a anunciar a palavra da salvação. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre todos eles. E na mesma hora houve o quê? Uma transformação na vida deles. Ou seja, eles foram cheios do Espírito Santo. E na mesma hora tiveram a vida mudada. E a salvação entrou naquela casa. A salvação entrou naquelas vidas, queridos. A palavra diz lá em Romanos 1,16 que o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois o gentio. Queridos, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho salva, o Evangelho cura, o Evangelho liberta. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! É por isso que foi preciso Pedro ir lá anunciar o Evangelho, para mostrar para mim e para você que salvação não é por obras. Cornélio era um cara bom, uma pessoa boa. Jesus poderia muito bem, vou salvar esse, vou salvar Cornélio, né Pedro, né? Vou salvar Cornélio porque ele é um cara bom, ele faz bem tudo. Não. Para que haja salvação é preciso o quê? Que o Evangelho seja pregado. É preciso que nós abrimos o coração para que a palavra de Deus entre, nos liberte e nós tenhamos o quê? Comunhão com Deus novamente. Sabe aquela comunhão que muitos já perderam lá no começo? É preciso a palavra entrar na nossa vida, no nosso coração, para que nós voltemos o quê? A ter vida com Deus novamente. Amém? Amém. A palavra diz que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus. Querido, Jesus, ele era o quê? Ele era também um ganhador de almas. Ele cumpriu realmente aquilo que ele foi enviado para fazer, que é anunciar o evangelho da salvação. Lucas 6:20. Que é isso? Bem-aventurado, bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Lá nas bem-aventuranças, essa passagem aqui, está lá em Mateus capítulo 5 também. Então aqui pobres são o quê? Pobres de espírito, não são pessoas pobres. Aí a gente vê, ó, às vezes o cara andando na rua aí, né? O cara não tem nem o que comer muitas vezes. Aí é pobre, não tem nada na vida, né? Aí as pessoas olham assim, nossa, aquele ali é de Deus, é uma pessoa, pode ser de Deus como criatura. Mas para que aquela pessoa seja salva, precisa ela ter o quê? Receber a revelação da salvação, do evangelho na vida dela. Deus não vai salvar a pessoa só porque ela é mendiga, só porque ela é... Não, querido. Deus vai salvar ela quando ela aceitar Cristo como Salvador, deixar Cristo trabalhar na vida dela. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Seja Deus. Segunda coisa, curar os quebrantados de coração. A palavra diz o quê? Que o coração quebrantado significa o quê? Enfraquecido. O significado é enfraquecido, abatido, sem forças. Esse é o significado de um coração quebrantado. E quantas pessoas estão vivendo numa situação dessa forma? Por conta de tantas coisas que enfrentam durante as batalhas que nós enfrentamos, né? No dia a dia. Essas coisas vão enfraquecendo. Às vezes o nosso emocional é abalado com algo. E essas coisas vêm o quê? Nos enfraquecendo por dentro. Aí é onde nós o quê?
Nós temos que aproveitar para quê? Para clamar a Deus. Para mostrar para Ele, Senhor, eu estou aqui, meu Pai, pedindo a tua ajuda. Senhor, me ajuda, Pai. Meu coração está quebrantado, Senhor, está enfraquecido. Meu coração, Pai, está abatido, está sem forças. E eu preciso, Jesus, da tua ajuda, Pai. Me ajuda, por favor. Querido, a palavra diz que Ele não resiste a um coração quebrantado. Aí você aproveita e já diz, Senhor, a tua palavra, ela nos diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e aflito, Senhor. Socorre-me, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então nós precisamos, queridos, de Deus em nossas vidas. Nós precisamos de Deus em nossas vidas. Sem Deus, nós não somos nada. Até o ar que sai pela nossa narina, pelas narinas, vem de Deus. O profeta Jeremias fala sobre isso. Amém? Amém. Então, lá no Salmo 51, do verso 17, diz o quê? Vamos lá. Salmo 51, verso 17, ó. Porque a ti bendiz. Está meio apagado. Salmo 51, verso 17, diz assim, ó. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus, Ele não vai nos desprezar. Esse salmo aqui é o salmo de Davi, Salmo 51. Quando Davi erra, quando ele cai lá no pecado com Betseba, ele vai pedir perdão para Deus. Tá lendo aí, Pedro? Não. Achou aí? Não. É isso mesmo, né? É. Ele vai lá e pede perdão para Deus. Aí a oração do Salmo 51, esse salmo é uma oração de Davi, de pedido de perdão a Deus pelo seu erro, por ter cometido ali o adultério. Aí nessa passagem, Davi estava tão fraco, tão quebrado, tão esmurecido, que ele diz ao Senhor, olha Senhor, eu sei que o coração quebrantado e contrito, atrito, o Senhor não desprezarás, querido. Davi tinha errado, mas ele reconheceu o seu erro. E com o coração quebrantado, ele chegou diante de Deus, pedindo perdão através dessa oração, no Salmo 51, querido. Olha, muitas vezes é o que nós chegamos a pensar. Ah, eu errei. Ah, agora não tem mais jeito para mim. Ah, Deus agora me abandonou. Não, querido. Errar é humano, não é? Como diz aí fora. Mas nós temos que reconhecer que estamos errados e chegar com o coração sincero, quebrantado diante de Deus e dizer, Senhor, eu errei, Pai, eu errei, Jesus, eu achei que eu sozinho, eu dava conta, eu conseguia, mas não, eu estava errado, Pai. Eu estou aqui com o coração quebrantado, sincero diante de Ti, para te pedir o Teu perdão, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor não desprezarás um coração quebrantado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, gente. Então o Senhor não despreza alguém que chega diante dEle com um pedido de perdão, um pedido sincero, um coração quebrantado. O Senhor não despreza, querido. Olha o que diz mais. Salmo 34, verso 18 diz assim, ó. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Glória a Deus. O Senhor, meu amado, está perto da gente a todo momento. Verdade, Jesus. Só que muitas vezes as lutas são grandes, a peleja. E muitas vezes nós não vemos isso, não prestamos atenção, mas nós precisamos sim ver que Deus está sim sempre perto de mim e de você, e que Ele nos ama. O melhor de tudo é isso, é que Ele nos ama. Aleluia. Às vezes nós estamos tão cansados que nós esquecemos lá de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Nós esquecemos de ir até Ele.
pedir ajuda. Senhor, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, Senhor. Alivia esse fardo, alivia, Jesus, me ajuda. Nós esquecemos de pedir a ajuda dele. Por isso que às vezes nós perdemos a batalha. Essa história que diz por aí que crente nunca perdeu uma batalha é mentira. Quantas batalhas nós já perdemos na vida? A palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, não é isso? Nós somos mais que vencedores. Só que muitas vezes o crente quer lutar a luta dele sem estar em Cristo. Aí nós perdemos a batalha. Então essa história de dizer que o crente não perde batalha, geralmente, se nós estivermos em Cristo, realmente, melhor dizendo, nós não iremos perder mesmo não. Mas se nós quisermos lutar com as nossas próprias forças, com a força do nosso braço, nós iremos perder, querido. Nós iremos perder. Por isso é preciso nós estarmos o quê? A todo tempo lembrando de Deus em nossas vidas, em qualquer momento da vida, principalmente no momento de luta, de alegria, qualquer momento, nós temos que estarmos lembrando dele em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Glória Deus. a Deus. Aí o salmista continua dizendo, Isaías, né? Porque assim diz o alto e o sublime que habita nas alturas ou na eternidade, cujo nome é santo. No alto e santo lugar habita e também com contrito e o abatido de espírito, para o quê? Para vivificar o espírito dos abatidos, aleluia, e para vivificar o coração dos contritos, queridos. Se teu espírito está fraco, se o nosso coração está contrito, nós precisamos sim pedir a ajuda de Deus, para que Ele venha o quê? Vivificar o nosso coração, vivificar o nosso espírito. Nós precisamos. Deus é tão amoroso, é um Deus de amor, de misericórdia, que o profeta diz que Ele habita lá nas alturas, na eternidade, mas de lá Ele está de olho, querido. E quando nós clamamos, logo Ele faz o quê? Ele está conosco, para o quê? Para trazer o quê? Vida novamente, para mim, para você, para ressuscitar, para trazer vida ao nosso espírito, para fortalecer o nosso coração, no momento em que estamos atritos, aleluia. Glória a Deus. Então, pessoal, Deus, mesmo que eu seja pecador, ou que nós sejamos pecadores, mas ainda assim Ele é um Deus de misericórdia. Quando nós chegamos até Ele com o coração quebrantado, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Deus, Ele não é surdo. Moisés, como o profeta Isaías diz, é Moisés que fala mesmo, que a mão dele não está encolhida, ou fechada, melhor dizendo, e seu braço é encolhido para que não possa o quê? Nos abençoar. Então Deus, Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, um Deus bom. Versículo 19, foi? 19. Vamos lá. Enviou-me para libertar os aprisionados e a recuperação segundo ao certo. Quantas pessoas, né, pessoal, estão aprisionadas? Quantas pessoas estão aí aprisionadas nas garras do mundo, do pecado? O diabo tem judiado por tanta gente. Jesus está aí para anunciar. Jesus ainda está salvando pessoas. Jesus, Ele ainda é o mesmo ainda de há mais de 2000 anos atrás. Ele está salvando almas ainda. Só que muita gente não quer. Muita gente não quer ser liberta por Ele. As pessoas às vezes correm de um lado para o outro, procurando uma solução, sendo que a solução está pertinho dela. Basta o quê? Basta ela abrir o coração e clamar a Deus, para que Deus venha o quê? Libertar. Amém?
Amém. Então Jesus, ele quer o quê? Dar liberdade àqueles que estão presos, que estão cativos. Tirar aquele fardo pesado, o jugo. Ele quer colocar o seu fardo leve, o seu jugo que é leve. Ele quer nos ensinar a como nós andarmos, como viver uma vida plena diante de Deus. Só que muita gente não quer isso. Louvado seja Deus. A pregar liberdade aos cativos, e boa nova aos quê? Como eu falei no começo, né? João 8,32 é a verdade que liberta. Amém? Amém. É a verdade que liberta, a verdade que limpa. João 8,36 é o Filho também, o Filho que é essa verdade, que ele deixa livre, que ele liberta também. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí ele diz, enviou-me a dar vista aos cegos. Aí nós vemos lá em Marcos capítulo 10, no verso 46 em diante, no 52, diz o quê? Que havia um homem que era cego, conhecido como cego Bartimeu. E Deus fez o quê? Através do clamor daquele homem, Deus deu visão a ele. Não só a visão física, mas a visão espiritual. Por quê? Porque a palavra diz que ele, quando ele começou a enxergar, ele viu Jesus e fez o quê? Ele seguiu a Jesus. Tem pessoas que estão cegas, muitas vezes, e elas querem receber só aquela visão física. E quando eu recebo só uma visão física, dificilmente eu sigo Jesus. São pessoas que correm atrás de Jesus só pelo que ele tem para oferecer, não pelo que ele é. Mas nós temos que correr atrás de Cristo pelo que ele é. Essas coisas vêm depois. Não é assim que a palavra diz? Buscar primeiro o reino de Deus e outras coisas serão acrescentadas. Então, querido, cego Bartimeu, ele recebeu o que? A cura física e a cura espiritual. E daí em diante ele começou a seguir Jesus. Eu costumo dizer que eu acredito que Bartimeu ainda viu Jesus andando pela rua dolorosa lá em Jerusalém, pela via dolorosa em Jerusalém, carregando aquela cruz. Se ele tivesse feito igual aos outros, recebeu a bênção e foi embora, eu acredito que muitas coisas ele não teria presenciado. Amém? Amém. Vamos entrar para o término, viu? Enviou-me a dar vista aos cegos, e por liberdade aos oprimidos. Lucas 9,32. E eis aqui um homem dentre a multidão que foi o quê? Ao seu encontro, clamando, mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é único, é filho único que eu tenho. Essa aqui é aquela passagem que fala do filho lunático. O homem chega lá, os seus discípulos, para o discípulo de Jesus, eles não conseguem expulsar. E aquela multidão fica ali olhando, os curiosos. E Jesus olha e vê aquele alvoroço. Quando Jesus vai chegando, ele pergunta o que é que aquele homem, o que estava acontecendo, né? Aí, o homem conta a história para ele. Senhor, é o meu filho. Uma hora o demônio entra nele, quer matar ele afogado. Outra hora, quer matar ele no fogo. Eu não sei mais o que eu faço. Eu pedi ajuda aos teus discípulos e eles não conseguiram, Senhor, ajudar. Aí Jesus diz o quê? Pergunta se ele crê. Ele diz, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E Jesus diz que nada é possível ao que crê. Naquela mesma hora, Jesus ordena o que é o demônio para que saia da vida daquela criança. E a criança é liberta novamente. E a alegria volta para aquela casa, querida. Era o filho único. Já pensou? O cara tem filho único, uma família. E esse filho viveu que é atormentado de dia e de noite por demônios. Então nós temos que entender uma coisa. Jesus, ele não mudou, querido. Ele é o mesmo. Ele continua libertando, continua salvando, continua fazendo e acontecendo na vida das pessoas para o bem delas. Amém? Amém. Glória a Deus. Para nós entrarmos para encerrar essa noite.
Então a palavra que eu digo para